Uma das muitas tretas que tem dado entre o STF e o Congresso é, por exemplo, a questão do marco temporal, que é basicamente uma proposta que visa delimitar terras indígenas no Brasil. Esse vídeo é para falar sobre isso, sobre a visão libertária acerca de povos originários, terras e coisas do tipo, e também sobre essa treta que está rolando, os desdobramentos delas e o que está acontecendo. Roda a vinheta e bora ao vídeo. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal nosso libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. E como eu falei na intro, vamos discutir sobre o marco original, sobre essas coisas do tipo e o que está rolando, as tretas, mas vamos fazer o vídeo em duas partes basicamente. Primeiro é o marco temporal, as discussões éticas sobre isso e a parte dos povos originários, e depois a gente fala sobre os desdobramentos e a briga que está tendo entre o Congresso e o STF por causa disso. Então vamos à primeira parte aí. Bom, o que é o marco temporal basicamente? Cara, eu não sei nada sobre o marco temporal. É uma tese de que, tipo assim, as terras indígenas demarcadas, elas vão ser colocadas desde a época da promulgação da Constituição vigente, a Constituição de 89. Então, qualquer índio que morasse em algum tipo de terra, tivesse algum tipo de terra, da Constituição, ele estava no dia da promulgação da Constituição? Estava, então essa terra é dele. E existe a outra tese, que é contrária ao marco temporal, que é basicamente assim, tipo, dane-se a terra que o índio fala que é dele. E se tiver gente produtiva no lugar, não importa. E aí, basicamente, você tem essa divisão, né? O STF acredita que não pode ser feito essa divisão, que é contrária a essa tese, o Congresso acha que isso tem que ser votado, enfim, e aí é isso que está dando a treta. Mas o problema maior é basicamente que o STF, resumidamente, ele decidiu condenar alguns milhares, talvez até milhões de brasileiros a passar fome só porque, tipo, o Gabuga, vamos agradar índiozinho porque, né, índio é minoria oprimida pelo homem branco malvadão, então vamos ajudar o índio. Algumas dessas terras que estão em disputas, elas são terras produtivas, ou seja, terras que são usadas para agricultura, agricultura que produz comida para as pessoas. Então, se você diminui a oferta de comida, você aumenta o preço da comida. Se você aumenta o preço da comida, você diminui o acesso das pessoas mais pobres à comida e você aumenta a quantidade de pessoas passando fome no Brasil e, em última análise, você pode até matar elas. Então, é mais uma dos descalabros psicopáticos e genocidas do STF. Nada de novo, é só tipo o STF sendo o STF. Mas isso não quer dizer que não se tenha uma questão acerca dos povos originários, essa questão, o que também envolve um pouco terras de escravos, essas coisas, quilombolas, indígenas, essas coisas. Vamos colocar um ponto aqui. O que faz você ser dono de uma propriedade privada? É basicamente você misturar o seu trabalho à terra. Por exemplo, você tem um terreninho ali. Aí, beleza. Não tem, aparentemente, aquele terreno não tem nenhum dono. Então você chega naquele terreno e constrói um cercado, carpe ali o terreno, né? Tira o mato, por exemplo, corta a grama ali e você começa a construir uma casa. Alguém vai ter que chegar com uma melhor alegação de propriedade do que você sobre aquela terra. Porque senão, aquela terra é sua. Você faz um processo chamado homesteading, que é basicamente a apropriação original. Isso é teoria de propriedade lockeana, basicamente. Então você chega lá, mistura seu trabalho à terra, aquela terra é sua. Quais que são as terras que são dos índios? Bom, as terras que os índios conseguirem comprovar de que eles têm o trabalho misturado à terra, que eles têm algum tipo de produção, algum tipo de casa, ou um vilarejo, não sei como é que funciona as casas indígenas, né? A gente aprende lá na escola que é oca, essas coisas, mas eu acredito que já deva estar um pouco mais complexo, né? Enfim, a galera deve estar usando alvenaria, alguma coisa assim. Então, essas terras você não pode tomar do índio porque você estaria fazendo um roubo de propriedade privada. O que não quer dizer que, tipo assim, você... Que é o que fazem hoje em dia, que é basicamente assim, faz uma grande reserva, tipo, de vários quilômetros quadrados para, tipo assim, sei lá, 6 mil índios morarem. Então você tem, tipo, uma terra gigantesca para, tipo, que os caras moram ali, sei lá, em 10, 20, 30, 50 quilômetros quadrados, que já é uma área bem grande, né? E fica só, tipo, concentrado a vilazinha deles ali, ou, tipo, eles moram perto de rios, alguma coisa assim, porque, né, população ribeirinha, pesca peixe, enfim, a galera indígena tende a viver um estilo de vida mais simples. E aí, por exemplo, se esses índios, assim,
estabelecerem algum regime de compartilhamento da propriedade da terra e quiserem vender aquela terra, eles não podem vender ou deixar alguém explorar a terra, por exemplo, sei lá, digamos que essa terra dessa reserva aí, ela tem é muito rica em minérios em algumas áreas e tipo assim, os índios não têm interesse naquilo, para eles seria mais interessante vender o direito de exploração para algum índio, para alguma pessoa não índia, né? Tipo alguém, vamos colocar assim, um homem branco, né, entre aspas, alguém não índio, né? E aí você vende o direito de exploração daquela terra e o índio recebe uma grana, né? Tipo, a comunidade de índios ali recebe uma grana por isso e tipo, isso melhora o padrão de vida deles. Do ponto de vista libertário, isso não seria nenhum problema, só que a forma como os socialistas tratam os índios é basicamente tipo assim, ó, você tem que viver do jeito que você vivia, sei lá, 500 anos atrás, e se você morrer de fome porque você não consegue produzir comida, não tem problema, é melhor assim mesmo, porque pelo menos o que importa é você ficar com a sua terra aí, não poder explorar ela comercialmente, e se você morrer, meio que não é problema nosso. Então, é um absurdo isso que acontece, né? A forma como a esquerda trata os índios, ela usa eles só como massa de manobra política para fazer uma grana e depois se a galera tá passando fome ou não, tipo, literalmente foda-se, entendeu? Se tem. E isso até é uma coisa a se elogiar do governo Bolsonaro, talvez uma das poucas coisas a ser elogiadas daquela bosta do Bolsonaro, é que ele deu uma certa atenção para os povos indígenas, né? Ele foi lá, tipo, por exemplo, a ministra lá da Maris Alves, que acho que agora é deputada ou senadora, enfim, não lembro agora, ela foi lá pra, tipo, salvar crianças, porque algumas tribos indígenas ainda têm costumes brutais, tipo matar bebês, por exemplo. E assim, eu acho fantástico, porque uma das coisas que tá dando treta com o STF, e vai ter um vídeo sobre isso, é a questão do aborto, entre o STF e o Congresso, tá dando treta. E a galera de esquerda quer que o índio preserve a vida deles lá, a cultura deles, matando bebês. Então você vê que, tipo, não é só uma questão com o aborto, é tipo, a esquerda adora assassinato, né? Então, a gente percebe que os caras são meio, sabe, aqui tá meio solto, sabe? Não tem nada. Você bate aqui, aí você bate na cabeça assim do esquerdista, você ouve até o eco, que você não é um eco total porque tem a fumaça da maconha ali dentro, né? Então, essa galera é meio psicopata das ideias. E aí você tem esses dois lados discutindo a questão, o Congresso dizendo, ah não, nós temos que legislar sobre isso, não sei o quê, e na verdade é uma discussão em que os dois lados estão errados. Primeiro, do ponto de vista constitucional, o STF não tem direito de legislar sobre isso, é uma prerrogativa do Congresso. E do ponto de vista ético, o Congresso não deveria nem sequer existir, é só uma cambada de vagabundo que vive do seu imposto e que deveria todos serem presos pelo crime de receptação de bens roubados. No caso, o Estado rouba imposto e dá imposto para eles. Então, como imposto é roubo, receptar bens roubados é crime, portanto, o salário de funcionário público é um crime, é receptação de bens roubados. E aí fica toda essa discussão e no meio, tipo, qual que é o certo então? Basicamente assim, índios teriam que provar para terem direito à propriedade privada de que aquela terra é deles desde tempos antigos, ou seja, eles teriam que ter algum tipo de documentação ou algum tipo de comprovação empírica ou algum tipo de comprovação, de qualquer forma, tipo, ó, essa terra é nossa, você não pode tomar essa terra porque meus ancestrais estão aqui desde 1500, desde até antes, enfim, a gente está aqui, então roubar essa terra é roubo. Ou então, eles teriam que provar que terras que eles querem tomar para si foram tomadas mediante roubo. Foram roubadas deles, então, portanto, como eles sendo donos originais, eles teriam o direito de tomar aquilo. Isso é uma coisa extremamente complexa de ser feita, tá? Porque, assim, são tempos... Hoje, assim, é muito mais fácil você provar que uma terra sua foi roubada porque, cara, você tem internet, você tem um monte de coisa, você tem documento. Mas, cara, tentar trazer isso pra, sei lá, 1522, por exemplo, 1580, alguma coisa tipo nessa linha, e aí chega um povo indígena e fala, ó, sei lá, no dia 30 de abril de 1580, invadiram aqui a nossa terra a família, sei lá, José da Silva, a família da Silva Pereira, sei lá, um exemplo, tá? Não tô acusando ninguém de nada, estou dando um exemplo. E essa família agora ela é dona de uma plantação gigantesca na terra que era nossa, e aí, sei lá, o índio, como é que ele vai conseguir provar isso? É difícil? É. Se o índio conseguir provar a terra tem que ser devolvida pro índio? Sim, tem. Ah, mas e o dono lá da propriedade, não sei o que, ele tá pagando pelo crime do antepassado? Quem ele tem hoje é fruto de um roubo. Então, cabe ao descendente da pessoa indenizar o descendente da pessoa roubada. Ah, isso é dívida histórica? Não, isso se chama restituição de propriedade privada. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem.
é que uma coisa de mais gerações é mais complicado. Mas digamos que alguém roubou o relógio do meu pai. O cara foi lá, assaltou, roubou o relógio do meu pai. Aí o ladrão deixa, falece, mas deixa no testamento pro filho dele o relógio como testamento. Tipo, ó, pega aí, pum, tá aqui o relógio no pulso do cara. Aí eu consigo provar factualmente, tipo, sei lá, com foto, com vídeo, chega com alguma prova, um tribunal privado. Vamos imaginar que a gente está numa situação de um tribunal privado, uma sociedade libertária. Eu chego para o juiz e apresento, falo, olha só, eis aqui a prova, o meu pai usando o relógio, tal, a foto do pulso do cara com o relógio. Ele foi roubado em X dia, eis aqui o boletim de ocorrência afirmando do meu falecido pai o que aconteceu, tal, ou até do pai do cara se estiver vivo ainda, né, no caso. Vamos imaginar que o pai ainda esteja vivo. Então, tipo, aí ele prova com documentos, com fatos, com fotos, com vídeos, chega lá e fala, olha só, este sujeito está com o meu relógio, o relógio do meu pai, no caso, e ele obteve isso de maneira ilegítima, apesar de ser uma herança, não tem nenhum problema com herança, é uma herança fruto de um roubo, então, portanto, ela tem que voltar para mim, que sou o dono original. É basicamente isso, só que aplicado à terra. Então você não pode alegar que você é dono de um bem que foi roubado originalmente. Mesmo que tenham se passado 500, 600 anos, não importa. O tempo não prescreve um crime. No caso, um crime de roubo ou um crime de assassinato. Ao contrário da justiça positivada estatal, que tem essa dementice de o crime prescreveu, para a justiça libertária não. Não existe prescrição de pena. Se você cometeu um crime nos anos 70, mas só pode ser julgado por esse crime por 20 anos. Por quê? O crime ainda aconteceu. Você vai apagar da história que o crime aconteceu? Então se faz necessário esse julgamento da questão e restituir a terra. Mas, de novo, como eu disse, isso é muito difícil de ser feito, é muito difícil de ser provado. E hoje em dia a gente tem uma bizarrice no Brasil que basicamente terra indígena no Brasil é do tamanho de uma França. Você vê o quanto que o Brasil é absurdamente grande. Você tem um território da França inteiro em terra indígena e ainda sobra coisa pra caramba poder produzir comida para esse povo todo que mora aqui, né? Então é uma coisa bem, bem bizarra, né? Agora a questão é a seguinte: e a treta com o STF e o Congresso e o que está acontecendo? Você tem diferentes frentes, diferentes grupos políticos entendendo que o STF é um problema, que o STF está avançando nas pautas do legislativo. Isso é uma coisa importante de entender, porque, assim, para a extrema esquerda, tipo, o STF legislar, foda-se. O STF é todo composto por militantes esquerdistas, inclusive os dois idiotas que o Bolsonaro indicou, tá? Não se enganem. E aí você tem essa questão, para eles, dane-se, tá de boa pra gente. Só que aí que tá. A forma como o Congresso é composto hoje, a galera de extrema esquerda, a galera tipo os Zé Paredões da vida, eles são a minoria. Porque até mesmo uma esquerda mais moderada, tipo aquela esquerda liberal, aquela galera ali meio que tipo, privatiza um pouco, mas preocupa com o social, tipo uma Tabata Amaral da vida. Até essa galera assim com esse perfil tá olhando e falando, passou, né? Realmente passou, tá meio over o que o STF tá fazendo, ele tá avançando em pautas legislativas, não é função deles, então galera, vamos fazer umas PEC aqui, umas coisas para poder dar uma bloqueada nos caras. E isso tá rolando. Diferentes formas, ainda não se tem um consenso sobre o que vai ser feito, né? E tem aquela questão de que política é a arte do consenso, então eles estão tentando ver o que vai acontecer. Mas, por exemplo, existem propostas para, tipo assim, um juiz só pode ficar no STF por 8 anos. Essa proposta, a tendência é que ela não passe, porque o Lira e o Pacheco já se posicionaram contra, então meio que eles são presidente, eles podem simplesmente sentar em cima da pauta e não passar, né? O que também é um absurdo, mas enfim. Porque dá um meio... Se você for parar a pensar, digamos, vamos ter um cenário aqui. A gente tem 81 senadores e 513 deputados. Se o presidente da Câmara decide que ele não quer pôr uma pauta para votar e os outros 80 senadores forem a favor de votar essa pauta, assim, eu não tô dizendo que eles são a favor de passar a pauta, tô dizendo que eles são a favor de votar. Tipo, pelo menos vamos discutir o mérito disso aqui. Esse único senador tem mais poder que os outros 80, o que é um puta desbalanceamento de poder entre os senadores, porque em tese eles são iguais, né? Eles são senadores iguais, são representantes do povo iguais, né? Isso eu tô falando do ponto de vista estatístico, tá? E da mesma coisa para os deputados. Você pode ter um único deputado, que é o presidente, falando, foda-se, não vou votar isso aqui, e os outros 512 basicamente não tem poder nenhum para poder derrubar isso, o que é outra disfunção da forma como os freios e contrapesos da democracia brasileira funcionam, né? Ou, na verdade, não funcionam e acabam funcionando porque a democracia é sobre escravizar as pessoas e não sobre funcionar, né? É sempre bom lembrar isso. Então,
tá tendo essa discussão dos 8 anos, tá tendo uma discussão, por exemplo, de uma outra PEC, que essa eu acho que seria interessante, tá, de ficar de olho, que é, por exemplo, decisão monocrática de juiz. Ah, o cara decidiu sozinho, do nada. Ele botou na cabeça dele que é isso aqui e pronto. Vai ser revogado. Por exemplo, isso seria bom para, tipo, sabe aquele juiz retardado que adora derrubar o WhatsApp porque ele pode, foda-se? Então, essa decisão poderia, tipo, o Congresso fazer uma reunião de emergência e falar: então, esse juiz é retardado, completamente doente das ideias, então vamos derrubar a decisão dele e restabelecer o WhatsApp no Brasil? Bora. Isso seria muito positivo, tá? É, poucas coisas assim que o Estado pode fazer para delimitar seu próprio poder acabam realmente funcionando. Essa seria uma delas, então seria uma coisa que se começasse a rolar ali a discussão para poder votar, eu ficaria dividido em apoiar ou não isso aí, porque eu tendo a ter um viés mais purista de tipo, ignora o Estado e vamos tentar construir alternativas ao Estado, mas ao mesmo tempo tem aquela questão que é tipo, cara, o Estado existe, ele pode prejudicar a vida das pessoas, então se ele pode prejudicar menos a vida das pessoas, vamos tentar apoiar alguma coisa nessa linha. Talvez isso seja uma coisa razoável a se compor. Não sei, o que, é que vocês acham aí nos comentários. Eu tendo a ir para esse lado, não estou dizendo que eu estou indo para esse lado, só digo que me parece lógico. Se você tiver algum argumento contra isso, deixa aí nos comentários. Eu quero realmente ouvir meu público, que eu sei que a galera aqui é mais cobra purista, né? Então eu sei o ninho de cobra que eu tô criando e tô muito feliz com ele. Por sinal, o ninho tá aumentando, né? Tá com 819 inscritos aí, então bora aí pro milésimo logo, que eu quero chegar logo nisso aí. Então, assim, é interessante essa treta. Eu gosto quando tem essas discussões, porque é coisa que força você a pensar mais profundamente sobre a questão dos povos originários. A treta do STF com o Congresso é só, tipo, treta do STF com o Congresso, né? Os caras estão brigando. É só político brigando com político por mais poder. Mas essa ideia do Congresso de atacar os poderes do Supremo é interessante. O Supremo realmente ele tem o superpoder na democracia brasileira. Ele faz o que ele quer. E na prática ele nunca vai ser punido, porque ele faz o que ele quer de novo. E aí, assim, fica aí minha contribuição para a questão dos povos originários, a PEC do marco temporal e tudo que está rolando. Basicamente então, os dois estão errados, né? É uma discussão que as duas partes discutindo, as duas estão erradas, é fantástico. Mas, né, a gente libertário tem um ponto de vista um pouco diferente aí nessa questão. Deixando reforçado aí o convite. Se você chegou até aqui, acredito que você ou seja inscrito ou se interessou no canal. Então, se você é uma pessoa que não é inscrita e se interessou no canal, peço que você se inscreva, ajude o canal a bater os 1.000 inscritos aí. Quem sabe ainda esse ano, né? Tá com 819, então seja um inscrito 820, por favor. Faça esse favor, ajude o canal. E também, já que você está aqui até o final, vá na descrição do vídeo e cheque todos os links que tem por lá. Tem todos os links das redes sociais para você ser notificado dos vídeos. Toca o sininho das notificações também. Pode ser que o YouTube te notifique. Se ele não te notificar, não tem problema. Na descrição aí tem todas as redes sociais. Segue lá. Que aí eu mesmo notifico os vídeos, então não tem erro. Você vai ser notificado. Outra coisa importante também. Os parceiros do canal também estão na descrição. Quem faz as thumbs aqui do canal é a Ana. Então se você quiser contratar uma designer de thumbs extremamente talentosa. É das nossas, libertária. Então aceita Bitcoin também. Vai lá, o contato dela está aí na descrição. Tá o contato também do Nathan, da Make Easy English, que é a escola de inglês aqui parceira do canal. Se você não achar que o Bostil é tancável e quiser sair fora do Bostil, você vai precisar pelo menos falar o inglês. Então se você não sabe falar inglês, o Nathan pode te ensinar a falar inglês. Vai lá, troca uma ideia com ele e fala assim, vim pelo Libertário 03. Ele vai te dar um descontinho lá da hora, na parcela lá da escola. Então eu ganho uma grana também, você aprende a falar inglês, o Nathan ganha dinheiro, todo mundo ganha. Você percebe como capitalismo é uma beleza? E também, se você quiser comprar umas camisas libertárias aí da hora, por exemplo, uma camisa escrito todos os abortistas são assassinos, alguma coisa assim, não lembro agora qual que é a mensagem, ou mate todos os abortistas, acho que essa é a mensagem. Na descrição, aqui também tem o cupom Liberdade5, que você pode usar na loja da Liberdade, a loja que tem as melhores camisetas libertárias do Brasil, e canecas também. E comprar uma lá, ajuda também o canal, e comprando com o cupom Liberdade5, você garante 5% de desconto na compra. É isso aí. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscrevam, comentem e compartilhem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.